Quando nós não sabemos para onde nós vamos, Luiz Fernando, qualquer lugar serve. Não é verdade? Não é assim, Márcio? Quando a gente não tem um objetivo, quando a gente não tem claro para nós aonde nós estamos indo, qualquer lugar vai servir, Sara. Porque a gente não tem um parâmetro de onde nós saímos, nem para onde nós vamos. Por isso que na vida, seja na vida familiar, seja na vida secular, nossos empregos, né, nossa formação profissional, seja na nossa caminhada, onde quer que seja, sempre nós temos parâmetros de onde nós saímos e para onde nós vamos. Porque se isso não estiver claro conosco, o que vai acontecer? A vida vai passar e nós vamos chegar lá na frente, vamos olhar para trás e vamos chegar a uma descoberta, Cristian, nós fizemos tudo menos aquilo que nós devíamos fazer. E a vida passa muito rápido, a vida passa muito ligeiro, e nós precisamos ter objetivos claros, Livni. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo, quem nós somos. Por quê, irmão Carlos? Porque a vida passa de maneira tão rápida, que se nós não estivermos de maneira muito clara, com a nossa identidade muito clara, firmada em Deus, a vida passa e a gente não cumpre aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Como igreja, nós completamos agora 2 anos de igreja organizada, 4 anos agora em junho nós completamos, que nós começamos os nossos primeiros encontros ali na casa da irmã Esté, e é sempre muito importante nós como igreja, e nós tiramos sempre o mês de fevereiro para fazer isso, voltarmos aquilo que nós somos e resgatarmos, trazer a nossa memória sobre a nossa identidade. Quem nós somos como Comunidade Batista Hope? Quem nós somos como igreja? Porque ao longo destes 4 anos, Deus foi nos unindo pessoas as mais diversas, e nós louvamos a Deus por isso. Mas todos nós, Fábio, ou de uma grande maioria dos que estamos aqui, viemos muitas vezes de costumes diferentes, de práticas diferentes, e de repente agora nós estamos no mesmo lugar e na mesma igreja, e glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender, Livni, aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui e quem nós somos como igreja. O que nos motivou há 4 anos atrás, 3 adultos e 2 crianças começarem esta primeira reunião, e para onde nós estamos indo. Porque se isso não estiver claro para nós, se isso não estiver claro para você, se isso não estiver claro para mim, se isso não estiver claro para a nossa liderança, se isso não estiver claro para a nossa vida como igreja, nós podemos correr um risco muito grande de no caminho nos perdermos das razões pelas quais nós começamos. É por isso que hoje, próximo domingo, os 3 próximos domingos, hoje mais 2, eu quero junto com os irmãos falar um pouco sobre a nossa identidade. Quem nós somos? Identificação, como nós somos conhecidos, qual é a nossa identidade como igreja de Jesus, ou qual é a nossa identidade como Comunidade Batista Hope. É normal a maioria das igrejas terem uma cruz como seu símbolo e não uma âncora. Quantas vezes eu tenho respondido esta pergunta? Por que nós temos a âncora como símbolo? Sabe por quê? Porque na nossa identidade, a palavra esperança, ela faz parte da nossa forma de ser. A nossa missão é multiplicar discípulos, porque a igreja ela não pode escolher a sua missão. Interessante isso, irmão Romeu. Uma empresa ela escolhe a sua missão, mas a igreja não escolhe a sua missão, porque a missão da igreja já foi dada pelo seu dono, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu à sua igreja a missão, e é interessante, Ele não deu uma missão à sua igreja necessariamente, mas Ele criou a sua igreja para a sua missão. E qual é a sua missão? Resgatar o homem afastado dele por causa do pecado. A nossa razão de existir então como igreja é alcançarmos novas pessoas com o evangelho, com o reino de Deus. Então a missão da Comunidade Batista Hope é multiplicar discípulos. É a minha missão, é a sua missão, é a nossa missão como igreja. Agora, para isso nós temos uma visão. A visão envolve o nosso ser, a nossa filosofia, a nossa maneira de caminhar. Então o nosso ser, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa visão? Ser uma comunidade de discípulos que leve esperança ao mundo.
Nós queremos levar esperança a um mundo que está distante de Deus sem Jesus, levar esperança a um mundo que está afastado do Senhor. E é por isso que nós somos Hope. Hope é a tradução em inglês da palavra esperança, mas para nós, como comunidade batista, Hope não é apenas uma tradução. Hope é hospitalidade, do H, O de oração, P de proclamação e E de exaltação. Nós existimos como igreja para sermos hospitaleiros, uma comunidade que acolhe, que cuida, que caminha juntos, que chora, que anda lado a lado. Igreja é hospital, é lugar para recomeçar e permanecer e crescer. Agora, igreja também é um ambiente de oração, um ambiente de busca da presença do Senhor, um ambiente de proclamação, de discipulado, de ensino, e que exalta e glorifica a Deus. É por isso que quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós notamos os princípios da oração, do discipulado, da formação de liderança, da compaixão e graça, da plantação de novas igrejas, algo tão claro no Novo Testamento. E nós, como Hope, então, escolhemos a âncora para ser o nosso símbolo. Por quê? Porque a âncora é o símbolo da esperança. E Hebreus capítulo 6 vai dizer que em Cristo, Ele é a nossa esperança, a âncora da nossa fé. Cristo é a nossa âncora, Cristo é aquele aonde nós temos o nosso porto seguro. E então, como igreja, nós nascemos sendo uma igreja um pouquinho diferente. Nós nascemos nas casas. Nós nascemos sem púlpito, nós nascemos sem estrutura, nós nascemos sem violão, nós nascemos sem bancos, nós nascemos sem nada. Nós nascemos numa garagem onde nós olhávamos uns para os outros e o nosso DNA se tornou de uma igreja relacional, onde não estávamos ali para olhar um por cima dos outros, mas na prática, vou dar trabalho agora, irmã Elidiane, vou sentar aqui, os irmãos que estão filmando, e uma igreja relacional nos ensinou de olho no olho, encarar uns aos outros nos pequenos grupos, e ali desde aquele primeiro pequeno grupo, entender que nós somos chamados para ser uma família que se relaciona, que nós fomos chamados para olhar um no olho do outro, que nós fomos chamados para cuidar uns dos outros, para orar uns com os outros, chorar uns com os outros, levar as cargas uns dos outros. Isso é ser igreja, e isso faz parte da nossa identidade. É por isso que a nossa ênfase não está nos programas, é por isso que a nossa ênfase não está nos grandes encontros, é por isso que a nossa ênfase não está em toda uma estrutura, é por isso que a gente insiste: qual é o seu grupo menor, qual é o seu pequeno grupo, aonde você está vinculado. Por quê? Porque nós somos uma igreja que na sua identidade, ela nasceu com uma motivação relacional. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como ser uma comunidade relacional em um mundo individualista? Porque parece um contrassenso. Nós vivemos numa sociedade onde ninguém se interessa por ninguém, onde é praticamente cada um por si e Deus por todos, cada um no seu quadrado, e de repente a gente olha para o Novo Testamento e enxerga uma igreja que não é assim. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós encontramos uma comunidade de discípulos que o amor, que o cuidado, que a relação uns com os outros é muito maior do que a estrutura, é muito maior do que os grandes programas, é muito maior do que investir tempo nos grandes eventos. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados, João, para sermos igreja, e uma igreja relacional. Mas a pergunta é: se hoje as pessoas que estão ao seu redor, a única oportunidade que elas tivessem de conhecer Jesus fosse através da sua vida, que Jesus ela conheceria? Vou repetir essa pergunta. Se hoje todas as pessoas que estão ao seu redor, a única oportunidade que elas têm de conhecer a Jesus fosse através de você, que Jesus estas pessoas iriam conhecer? Como o mundo nos vê?
Eu me lembro que na semana que eu entrei no seminário, no finalzinho de 99 para 2000, eu tinha pegado uma lotação, na época tinha muita lotação aqui em Brasília, da rodoviária para L2 Norte. Nossa faculdade teológica lá na 612 eu tinha trabalhado, e enquanto eu caminhava naquela lotação, tinha uma pessoa dizendo assim: todo pastor é ladrão. Eu falei: rapaz, eu estou entrando no seminário, e eu entro numa lotação, estou me preparando para uma vocação, não estou indo para lá porque eu não tinha o que fazer, não estou indo estudar teologia porque eu não tenho emprego, não tenho caminho para fazer. Não, eu estou deixando um monte de coisa, estou queimando as minhas redes aqui, estou deixando a minha profissão, e eu entro nessa lotação. E a vida é assim mesmo, né? Parece que quanto mais você quer honrar a Deus, mais você é provado para ver se de fato é isso que é o caminho. E eu fiquei pensando, como é que as pessoas nos enxergam? Será se o caminho lá fora, onde nós passamos, as pessoas enxergam que todos os pastores são ladrões? Será se as pessoas encaram a igreja evangélica brasileira apenas como uma igreja que pensa em dinheiro? Será se as pessoas nos enxergam apenas como um povo que está voltado para isso, que é um povo barulhento, que fala muitas vezes uma língua que ninguém entende? Isso é ser igreja para as pessoas? Se isso for igreja, se essa é a mentalidade que você tem do que é ser igreja, eu quero dizer a você que isso nunca foi igreja, que não é isso que a Bíblia nos ensina, e não é isso que nós nos propomos a ser como uma comunidade de discípulos. Não é isso que nós somos. Nós queremos sim, na nossa identidade, Luiz, ser uma comunidade relacional em um mundo individualista. Aí a gente vai voltar agora para o Novo Testamento, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1, para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo. Porque quando nós olhamos para o livro de Atos, e nesta noite a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui, porque o livro de Atos, ele é um livro histórico. E a boa hermenêutica nos ensina que num livro histórico nós não devemos, a partir dele, criarmos doutrinas. Que por ser um livro histórico, é um livro que relata experiências pessoais. É por isso que a minha experiência pessoal, a sua experiência pessoal, ela não é doutrinária, ela tem muito valor para mim, pessoalmente, e para você. Por isso a experiência é pessoal, mas ela não pode se tornar uma doutrina. É por isso que quando nós temos uma boa hermenêutica do livro de Atos, nós não fazemos doutrinas em Atos, mas nós pegamos Atos e enxergamos princípios, valores que permeiam não só o livro de Atos, mas todo o Novo Testamento. E ali nós aprendemos com Atos sobre esses valores, e aí a gente lembra de Lucas. Atos foi escrito por Lucas. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Lucas então escreve a Teófilo, dizendo sobre tudo aquilo que tinha acontecido. Ele fez uma narrativa apurada dos fatos. E quando você lê o Evangelho de Lucas, e quero desafiar você a fazer isso, leia Lucas e leia Atos logo em seguida, que você vai ter uma dimensão da igreja no Novo Testamento. Você vai ter uma dimensão do Evangelho que você nunca notou, porque é um livro que ele tem continuidade. Você vai ver desde antes da chegada de Jesus até o ministério do apóstolo Paulo. Você nota que é uma história só, muito interessante. Mas Atos não tem nos escritos originais a expressão Atos dos Apóstolos. Essa é uma expressão tardia, ela vem depois. Na verdade, Lucas, quando escreve Atos, ele não estava querendo narrar os atos dos apóstolos, até porque depois do capítulo 1, depois da eleição de Matias, nós não vamos ter mais Lucas voltando nos apóstolos. Nós vamos ter o ministério da igreja, nós vamos ter o Pentecostes, nós vamos ter ali os primeiros momentos com Pedro e João, depois nós vamos ter a eleição dos diáconos, nós vamos ter Filipe, nós vamos ter novamente Pedro, aí vem a conversão de Paulo, e o resto do livro vira as histórias missionárias das viagens paulinas. Então Lucas não tinha por objetivo, motivação, narrar Atos dos Apóstolos. Também não eram atos do Espírito Santo.
Se tinha uma coisa que a igreja do Novo Testamento não tinha dúvida, era sobre a doutrina do Espírito Santo. Jesus já tinha deixado claro, ele iria voltar para o Pai e ele iria enviar o Consolador, aquele que estaria conosco para sempre. Nós vamos ter Atos capítulo 2, o cumprimento da promessa de Joel, ali o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e nós temos aquele momento, o início. Desce o Pentecostes sobre todos os presentes em Jerusalém, aqueles que estavam naquela reunião, e eles começam naquela reunião a falar em novas línguas. Ali novas línguas não é as mesmas línguas de 1 Coríntios 12, línguas inteligíveis, ali é idiomas. Eles começaram a pregar o evangelho nos idiomas daqueles que estavam ali em Jerusalém. Eles estavam pregando em medo, em persa, naquela língua de todo o mundo. O mundo estava em Jerusalém para a festa das colheitas. O mundo estava em Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Então o Senhor vem sobre eles, o Espírito Santo desce sobre eles e o evangelho é proclamado a todo mundo da época. Isso é Atos dos Apóstolos capítulo 2. E ali nós temos então uma grande lição para nós como igreja. Logo depois nós vamos ter apenas mais alguns episódios daqueles que não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, e Paulo ora por eles. Mas nós não temos mais relação com a doutrina do Espírito Santo em todo o livro de Atos, porque o livro de Atos não é para relatar os atos do Espírito Santo. Também não é para relatar a história de Paulo. Quem faz um arrazoado interessante sobre esses 3 pontos é um teólogo chamado Frank Stagg, num livro da década de 50, da nossa casa publicadora Bautista. Vale a pena ler esse livro, muito antigo, as páginas amareladas, mas ele faz um arrazoado muito interessante. Ele diz, qual era a motivação de Lucas? Esse teólogo defende que a motivação de Lucas era mostrar, sabe o quê? Que nada impede o avanço da igreja de Jesus. Interessante isso. Por quê, irmão Romeu? Os primeiros cristãos a se converter, irmão Carlos, eles eram oriundos do judaísmo. A grande maioria dos primeiros cristãos, irmão Léo, eles vieram convertidos de onde? Do judaísmo. Só que quando eles se converteram, eles tinham uma compreensão, assim como em muitos momentos o Deus de Israel e não o Israel de Deus, aquela concepção exclusivista, que o evangelho ia ficar só ali em Jerusalém. A expectativa dos judeus é que o reino de Jesus era um reino terreno. Eles não tinham compreendido ainda. Por isso a pergunta, quando, Atos 1,6, o Senhor vai restabelecer o reino de Deus, o reino a Israel, melhor dizendo? Aí o Senhor Jesus vira para eles e diz, olha, não vos compete saber o dia, a época, não vos compete saber o tempo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, tenha o foco correto, tenha o foco certo, não estejam preocupados com aquilo que não é o essencial, porque o essencial da vida da igreja é proclamar o reino de Deus. A mensagem principal é o reino de Deus, e Jesus está dizendo, vocês receberão o poder e vão. E ele é tão bom que vem a perseguição. Quando estava todo mundo querendo ficar em Israel, veio a perseguição, e o que aconteceu? A igreja foi às nações e o evangelho se espalhou. Todas as vezes que tentaram fechar a igreja, todas as vezes que alguma coisa ocorreu para que o evangelho parasse, o Senhor veio da sua forma e do seu jeito, e o evangelho chegou em lugares que nós jamais imaginaríamos. Esse é o contexto que nasce, que a igreja avança. Esse é o contexto que estava acontecendo. Capítulo 2, a motivação da escritura, porque Atos foi escrito. Capítulo 1, capítulo 2, o Pentecostes. Capítulo 3 nós temos então, Pedro e João vão orar, não orar. Eles vão ao templo orar, melhor dizendo, logo ali no início, eles saem para orar. Capítulo 3,
se você está aí acompanhando, no capítulo 3, eles vão ao templo às 3 horas da tarde. Era a hora 9. E então eles vão orar, e quando eles se deparam ali com um homem coxo de nascença, e eles oram por ele, e aquele homem então é curado, na Porta Formosa. E aí Pedro então pega a palavra e faz um sermão extraordinário, prega o evangelho, e muita gente se converte. Só que isso trouxe um incômodo muito grande para o Sinédrio, para os doutores da lei. Isso trouxe um incômodo, pastor Michael, para aquela turma que estava ali só de olho, de plantão. Vamos chamá-los, aí o capítulo 4 tem uma conversa séria. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chega os sacerdotes, chega o capitão do templo, os saduceus, eles estavam ressentidos. É interessante essa expressão, eles estavam chateados, eles estavam ressentidos. Por quê? Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e ensinando que Jesus era o Senhor e ele tinha ressurreto. Então eles ficaram chateados. Quando eles estão chateados, eles prendem então Pedro, e Pedro, cheio do Espírito Santo, mais uma vez prega de maneira extraordinária. E aí foi difícil prender, porque o povo estava com eles. Aí eles ficaram com medo agora de prender de fato Pedro e João. Depois de ameaçando eles, disseram que ele, verso 21, 4:21, soltaram. E não tendo achado como castigar, tentaram castigar, mas não acharam como castigar, liberaram eles, dizendo mais ou menos assim: olha, para de pregar, para de anunciar, para de falar desse Jesus ressurreto. Mas Pedro já tinha dito: como nós vamos deixar de falar disso que nós temos visto e disso que nós temos ouvido? Como nós vamos deixar de falar? Como nós vamos deixar de anunciar? Aí diz o texto que eles voltam e encontram a igreja, e mais uma vez soltos, a partir do verso 23, eles procuram os irmãos e contam tudo o que estava acontecendo. Aí o verso 24 diz que eles, ouvindo em unanimidade, levantaram a voz e começaram a exaltar, falar da soberania do Senhor, exaltar o Deus que é grande. E aí vai dizer: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginavam coisas vãs, os reis da terra se levantaram, as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí eles vêm trazendo um relato extraordinário. E aí quando eles começam a orar, aquele lugar tremeu aonde eles estavam reunidos, e cheios do Espírito Santo. Eu gosto dessa expressão aqui. E todos estavam cheios, transbordantes do Espírito Santo. E qual é o resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Quando alguém diz para mim assim: estou cheio do Espírito Santo, estou rodando no poder, meu irmão, isso para mim não significa nada. Estou cheio do Espírito Santo, estou rolando para lá e para cá, unção do riso, falando não sei o que, para mim isso não significa nada. A Bíblia diz que gente cheia do poder de Deus, com ousadia, prega a palavra de Deus. Gente cheia do poder de Deus, sabe qual é a característica dela? Ela é um ganhador de almas. Ela é alguém que prega a tempo e fora de tempo. Você quer ver gente cheia do Espírito Santo? É gente que está pregando todo o tempo com ousadia. Ah, estou cheio do Espírito Santo, vou rodopiar no poder. Meu irmão, deixa de meninice, isso é só criancice espiritual. Gente cheia do Espírito Santo é gente que proclama a palavra. Irmãos, mês de março, nós vamos passar aqui, março e abril, 8 domingos aprendendo sobre o Espírito Santo. Nós já aprendemos sobre Jesus, agora nós vamos aprender sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como nós somos batizados no Espírito Santo? Quando nós fomos? Qual o resultado do batismo do Espírito Santo na nossa vida? O que ele faz em nós e através de nós? Quem o Espírito Santo vai nos levar a entender e compreender? Nós vamos investir alguns domingos aqui entendendo isso. Por quê? Porque nós vivemos uma geração que tem uma incompreensão muito grande sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E aí, se a gente não cresce, não compreende, a gente não aceita as Escrituras. Aí a gente precisa entender as Escrituras. Só que fruto disso, depois do verso de número 31, vem o verso 32. E é aqui que eu quero ficar hoje. Da multidão dos que creram, era uma só mente e um só coração.
Ninguém se considerava unicamente coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Quero voltar no versículo 32. Da multidão dos que creram, um meramente, e um é o coração. Um é a mente, um é o coração. Uau! Aí o Rafa diz assim: eu queria ser membro dessa igreja, eu queria fazer parte dessa igreja. É sobre isso, irmãos, que eu quero nos próximos 3 domingos nós compreendermos sobre o nosso DNA. Quando nós falamos sobre a nossa identidade, uma identidade de uma comunidade relacional em um mundo individualista, nós olhamos para essa comunidade aqui, e este povo, as escrituras nos diz que eles tinham uma só mente e um só coração. Se nós servimos a um Deus que é relacional, e Ele se relaciona conosco, por essência nós somos seres relacionais. Agora, na nossa identidade como igreja, nós precisamos viver os relacionamentos, e relacionamentos com profundidade, e nós devemos todos os dias estarmos dispostos a construirmos uma comunidade relacional em um mundo individualista. Porque assim nós vamos viver o que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. O mundo diz assim: seja individualista, olhe só para você, o que importa é o seu quadrado, o que importa é você ser feliz, o que você nasceu para brilhar, você é o cara do plano de Deus. Tem uns pregadores que estão ensinando isso aí no púlpito, ó, você é o cara. Que nada, nós somos miseráveis pecadores. O que seria de nós se não fosse a graça de Deus? Nós não somos nada, nós somos pó. Mas nós somos chamados a vivermos com uma comunidade relacional. A igreja de Jesus é uma comunidade que se relaciona. Quando nós olhamos o Novo Testamento, estes irmãos, diz o texto, que eles tinham uma só mente em coração. Olha que interessante, eles tinham unidade de pensamento. Viu aí, Rafa? Que diz: da multidão dos que creram, era uma somente e um só coração. Nós até cantamos essa música aqui algumas vezes, né, irmão Josimar? Do VPC, se eu não me engano. Da multidão dos que creram, era só um coração. Ó, essa é das antigas. Este era o povo, tinha uma unidade de mente, uma unidade de pensamento. Segundo, ninguém se achava dono de nada. Sabe por quê? Porque tudo era de Deus. A compreensão de que nada era meu, a compreensão da mordomia. Olha o que diz o texto: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas partilhava tudo que tinha. E qual era a mensagem prioritária da igreja? A ressurreição. A mensagem da ressurreição, irmãos, eles dizem: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus, e a graça estava sobre todos eles. Agora, existia um cuidado mútuo entre eles. Não havia pessoas necessitadas, pois o que possuía terras e casas vendiam, traziam dinheiro da venda, compartilhavam uns com os outros e distribuía segundo a necessidade de cada um. Quem era esta multidão, Léo? Quem era este povo? Eram os discípulos, era a família de Jesus, eram aqueles que se converteram na manhã do Pentecostes. Eram cerca de quase 3.000, e que momentos depois, e nós não sabemos se dias ou se semanas, após o sermão de Pedro ali sendo pregado, nós temos lá no capítulo 4, verso 4, uma atualização, né? Que a igreja de Jerusalém crescia, e já eram quase 5.000 homens, fora mulheres, crianças, e eram quase 5.000. Olha o tamanho dessa igreja. Já eram quase 5.000, só que tem um detalhe: estes quase 5.000 tinha uma só mente e um só coração. Por que eles tinham uma só mente e um só coração?
É sobre isso que nos próximos 3 domingos eu quero enfatizar. A primeira questão que eu quero trabalhar hoje com os irmãos é: eles tinham uma compreensão do nós sendo muito maior do que o eu. É fácil a gente dizer que igreja somos nós, mas insistentemente a gente está pensando no nosso eu. É fácil a gente dizer que igreja somos nós. Essa expressão é bonita, né? A igreja somos nós. Muito se tem usado essa expressão. A igreja somos nós. Mas muitas vezes eu estou pensando no eu, no indivíduo e não no coletivo. A minha vontade sempre tem que prevalecer. O meu querer tem que prevalecer. Não, aqui esta igreja só conseguiu viver tudo isso, esta unidade de pensamento, de coração. Sabe por quê? Porque eles tinham compreendido que o valor do corpo era muito maior do que o valor do indivíduo. Era a igreja. E por que a nossa geração tem tanta dificuldade com isso? Simples. Porque nós somos a geração que talvez na história da humanidade somos a geração mais egocêntrica de toda a história. Quando a gente olha para a história da humanidade, talvez nenhuma geração foi como a nossa, tão egoísta, tão egocêntrica e tão frágil, tão mimada como a nossa. E é por isso que nós muitas vezes não conseguimos entender esse DNA de uma comunidade relacional. Por quê? Porque eu sempre quero ser o primeiro. E no reino de Deus, há anos atrás saiu uma campanha nos Estados Unidos muito interessante. I am second. Eu sou o segundo. Na igreja de Jesus sempre seremos o segundo, porque o primeiro lugar já está ocupado. O primeiro lugar é de Jesus. Mas como nós somos uma geração em que o egocentrismo é tão grande, nós não conseguimos vivenciar e compreender essa ideia e esta prática do que a igreja somos nós, e o nosso egocentrismo nos impede de vivermos com profundidade os relacionamentos como a Bíblia nos ensina. E isso não é só na igreja. O egocentrismo acaba com a gente no casamento, o egocentrismo acaba com a gente na relação familiar, o egocentrismo acaba com a gente no trabalho, o egocentrismo acaba com a gente no nosso relacionamento do dia a dia, no condomínio, na empresa, aonde quer que a gente vá. Ninguém suporta gente egocêntrica, irmãos. Gente egocêntrica fica sozinho. Gente egocêntrica vai ficando de lado, sabe por quê? Porque uma das características do egocentrismo, sabe qual é? A palavra egocêntrico é ego, significa eu, centro de tudo. Ou seja, é aquela pessoa que quer ser o indivíduo, centro de tudo, o principal do universo. Uma mente egocêntrica, nada mais do que as suas necessidades, do que as suas ideias, do que a sua forma de pensar e de ser, tem que prevalecer. Aí tem que prevalecer no casamento, tem que prevalecer em casa, tem que prevalecer entre os amigos, tem que prevalecer aonde quer que seja. Aí sabe o que acontece? Ninguém suporta. Sabe qual é o final? Ficar sozinho. A comunidade relacional dos discípulos de Jesus é uma comunidade cristocêntrica e não uma comunidade egocêntrica. Esses irmãos só conseguiram viver isso aqui, sabe por quê? Porque Cristo era o centro. Por isso Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós só entendemos essa dimensão da igreja, sermos um povo, todos nós, que caminha junto, que chora junto, que anda junto, quando nós estamos crucificados com Cristo. Quem está crucificado com Cristo não fala mal do irmão nas costas. Quem está crucificado com Cristo não costura a liderança nas costas. Quem está crucificado com Cristo não age dessa maneira. Mas quando nós somos egocêntricos, quando eu acho que somente o que eu penso está certo, eu não consigo viver numa comunidade relacional. Sabe por quê? Porque se não for do meu jeito, não anda. Se não for do que eu penso. E isso não é só na igreja, não, é no casamento. Ah, mas se não for desse jeito, para mim não serve.
Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos que sempre a nossa vontade prevaleça. Nós queremos que só o meu querer prevaleça. Eu quero que só o que eu acho. Eu não estou falando em confundir egocentrismo com uma boa autoestima. Não é isso não. O problema é quando essa boa autoestima ela passa de uma boa autoestima e ela supera. Ter uma boa autoestima é maravilhoso, principalmente numa sociedade em que nós vivemos, onde está todo mundo com um tanque emocional lá embaixo. Não é isso não, mas eu estou falando é quando você somente se acha. Se não receber um elogio não serve, se não foi mencionado não serve, se não foi chamado está triste, já ficou chateado, estou indo embora, vou mudar de emprego, vou mudar de escola, vou mudar de relacionamento. Sabe qual vai ser o final? Não vai ficar com ninguém, porque o problema não é a igreja, o problema não é o trabalho, o problema não é a escola, o problema não são as pessoas que estão ao redor, o problema sou eu. Mas nós não gostamos de assumir que nós somos o problema, porque na característica e na natureza humana é sempre mais fácil projetar o problema no outro. Sabe onde isso começou? Lá no Éden. Adão. Não, Senhor. Foi quem? A mulher que tu me deste. Não, Adão, a ordem foi para você. Adão, quase que dava vontade de dizer para Adão o que Davi disse para Salomão. Tu lembra o que Davi disse para Salomão? Seja homem, cara. Irmãos, nós estamos precisando quase dizer a uma geração o que Davi disse para Salomão: seja homem, assume. Mas o egocentrismo não deixa a gente assumir, sabe por quê? Porque o egocêntrico ele nunca erra. O egocêntrico ele nunca falha. O egocêntrico, as brincadeiras dele nunca excede. O egocêntrico, a forma dele agir com as pessoas, ele nunca frustra o outro. O egocêntrico, ele sempre tem muito boas qualidades. Ele de fato, o que seria do mundo? O que seria da minha sessão de trabalho? O que seria dos meus colegas se não fosse eu? O egocêntrico é assim. O que seria daquela igreja se não fosse eu? Aliás, o que seria daquele ministério de louvor lá se não fosse eu? Irmãos, toda igreja quando ela começa, ela tem muitos desafios. E um dos desafios dela é não ser levada sobre as ondas e sobre os modismos. Nós já passamos, aí até estava falando antes com o irmão Michael, pastor Michael, que a gente está passando o modismo da igreja preta. Tinha uma época que toda igreja queria ter um púlpito de tambor e pintava tudo de preto, lembra? Isso era um modismo, já está passando. E assim vai, são modismos que vão passando, que chegam e que vão. Nós não vivemos de modismo. Nós não vivemos de modismo, irmãos, nós vamos ficar na palavra. Agora nós queremos ser uma comunidade relacional. Só que uma comunidade relacional, a ênfase dela não é no indivíduo, a ênfase dela é no coletivo. Vou repetir isso. Uma comunidade relacional, a ênfase dela, irmão Romeu, é no coletivo e não no indivíduo. Como é que isso se expressa? Isso se expressa, por exemplo, na adoração. Os irmãos têm notado que nós somos um culto que nós temos poucas participações. Temos poucas participações individuais. Isso não é um ministro, não. Isso é o pastor da igreja que tem orientado o ministro que o nosso processo aqui é coletivo. Porque mais do que participações individuais, nós queremos quartetos, quintetos, nós queremos coral, nós queremos grupos aqui, nós não tínhamos nem microfone, agora nós temos 4 aqui, nós queremos 5, 6, 8, 10 cantando. Sabe por quê, Rafa? Porque alguns ministérios têm uma ideia, e eu respeito quem trata assim, que nós vamos pegar os melhores músicos, nós vamos pegar os melhores instrumentistas e vamos fazer a melhor banda. Eu respeito.
Mas nós não estamos aqui em busca da melhor banda, nós estamos aqui em busca dos melhores discípulos, que estejam dispostos um a ajudar o outro, aquele que sabe mais ajudar o que sabe menos, aquele que é mega afinado a ajudar o desafinado. Por quê? O nosso objetivo aqui não é criar uma banda, irmãos. Nosso objetivo aqui é uma comunidade de adoradores, é muito diferente. É por isso que a gente precisa entender o nosso DNA. Esse é o DNA relacional. Graças a Deus nós temos aqui irmãos que são extraordinários, que cantam, que louvam. E nós poderíamos todo domingo ter um solo aqui extraordinário. Mas meus irmãos, como é bom ver esse corpo aqui, ó. E aí quem lembra do tempo que a gente estava lá na área da irmã Esteca, a gente não tinha nem um violãozinho, apareceu um carrom, aí a gente tocava desafinado, cantava desafinado. Aí quando eu fico ouvindo hoje que todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos crescendo, todos nós estamos um ajudando o outro, respeitando o outro, isso vai nos mostrar o que, Rafa? Que o nosso DNA é de uma comunidade relacional. Nós estamos querendo formar uma ideia de corpo e não de indivíduo. A celebração é da glória de Deus e do corpo, do coletivo, da igreja, e não a celebração do indivíduo. Não estou dizendo que nós não vamos ter um solo. Quantos irmãos já têm feito tantas coisas aqui que abençoam, edificam a igreja? Mas essa não é a nossa ênfase. Tem ministérios que essa é a ênfase. Uma pessoa descobriu, talvez pela esse caminho que a igreja tomou nas redes sociais, um empresário de um pregador começou a me ligar insistentemente. É até engraçado isso, né? Um empresário de um pregador começou a me ligar insistentemente, porque ele tinha que vir aqui na igreja. Primeiro, quando alguém diz assim para mim que eu tenho que fazer alguma coisa, irmão, já fica difícil. Sabe por quê, irmão? Quem chora de madrugada com esse rebanho aqui, não é o pregador que vem aqui de fora, não. Quem ama o nosso povo são os líderes que estão nascendo aqui dentro. É gente que visita aqui de madrugada. Estou falando, não é eu não, irmãos, é irmãos da igreja aqui, ó. Pastores que estão sendo formados aqui. É líder de pequeno grupo que está sendo formado pastor. É gente que está lutando, gente que está visitando, gente que está amando. Se alguém vai pregar na igreja, é esse povo, irmãos. É uma grande oportunidade. Que grande oportunidade, meu irmão? Você me vendeu uma mensagem. Irmãos, nós não queremos isso para nós. Nós não somos isso. Se a sua expectativa de uma igreja é essa igreja onde a celebração individual ela vai ser cultuada, eu preciso te dizer isso aqui. Essa não será a sua igreja. Porque o que nós queremos é celebrar o coletivo. O que nós queremos é ajudar uns aos outros. O que nós queremos é dividir uns com os outros. É o que sabe mais. Ah, mas eu tenho uns macetes aqui. Rapaz, se os macetes que você tem servir só para você, você está no lugar errado. Se tudo que você sabe serve só para você, está no lugar errado. Porque aqui o nosso desejo aqui é o seguinte, irmão, é compartilhar tudo que a gente tem. E sabe qual é a nossa alegria? É quando aquele que começou já está fazendo melhor do que a gente. Aí é que a gente fica feliz. Mas pastor, o senhor vai dar asa para esses meninos? Primeiro que não sou eu que dou asa e tiro asa de ninguém. Quem dá os dons é o Senhor. Eu quero que essa igreja tenha dezenas de pastores. Eu quero que essa igreja avance, que ela plante novas igrejas, que ela busque mais, que ela ore mais. Agora às vezes a gente está nessa ideia. Sabe por quê? Ah, mas eu não fui atendido. Sabe por quê? Porque às vezes você ainda não entendeu o que é ser igreja. Qual é o DNA da nossa comunidade? É o DNA de uma comunidade relacional para um mundo individualista. Nosso DNA é o DNA de uma comunidade onde o egocentrismo nós não queremos. Nós não queremos. Não queremos. Nós não queremos o contrato com um cantor famoso,
Não, irmãos, se for para a gente investir recursos, nós vamos investir em outras coisas. Tem coisas muito mais importantes para a gente fazer do que isso. E para nós, o culto das 5, o culto das 7, o das 5 da manhã, o das 11 da noite lá na internet, não tem diferença nenhuma um do outro. Nós ainda não temos congregações, mas em nome de Jesus nós vamos ter. Nós vamos plantar muita igreja. Cantar aqui ou cantar na congregação, pelo contrário, nós vamos ter muito mais alegria de ir para lá no sentido de obra missionária do que necessariamente ficar pensando em ficar só aqui. Mas às vezes tem aquela ideia, né? Ah, melhorou um pouquinho, agora tem um palco aqui, tem um... rapaz, olha só, tá até transmitindo na internet. Ih, irmãos, dia que começar assim, nós vamos voltar pro violãozinho de novo. Porque aí a gente perdeu a essência. A gente perdeu a razão de ser. Se a nossa alegria para ir 5 horas da manhã para o Ceasa não for a mesma que a gente tem para ficar ali dentro, tem um grupo ali ó, que ninguém nunca nem viu, mas que essa noite vai alcançar centenas de pessoas. Tem um grupo de líderes aqui nessa igreja que liga, que vai atrás, que visita, são líderes de pequenos grupos, é aqueles irmãos que abrem a casa para receber. Irmãos, eles são pastores como eu. Eles cuidam de pessoas como eu. Eu não daria conta de cuidar do que eles estão fazendo. Mas isso é o sentimento e a identidade de uma comunidade, o quê? Relacional. É por isso que a gente insiste com o PGM. E aí você diz, como nós podemos ser essa igreja que tem uma só mente, uma só fé, um só coração? Sabe como? No dia em que nós entendermos que o nosso ego não é o centro e que Jesus é o centro. Eu vou ter que parar por aqui, irmãos, porque hoje nós temos celebração da ceia. Mas eu queria só finalizar lembrando, e queria que você agora parasse por um pouquinho, porque eu fiquei pensando também, e tenho pensado nisso. Quais são as características de uma pessoa egocêntrica? Sabe quais são? Primeiro, não possui empatia, não sente a dor do outro. Ele só acha que o que ele faz está correto e ele que tem o direito. Segundo, ele tem a necessidade de ser o centro de tudo, sempre. Ele se preocupa excessivamente com a sua imagem. Ele quer aprovação, ele quer elogio. Ele não quer aceitar opiniões, ele se acha superior aos demais. Dificuldade de trabalhar em equipe, não dá para trabalhar em conjunto. Ah, se eu não for sozinho lá, se não for eu, o artista principal da peça, né? Se não for eu, o Jesus, quero ser o Jesus. Ninguém quer ser o jumentinho, né, varão? Todo mundo quer ser o Jesus. Todo mundo quer ser o Jesus. Irmãos, Jesus só tem um, e a Ele toda a glória. A igreja vive por Ele e para Ele. A igreja não vive para o seu pastor, a igreja não vive para a sua denominação, para glorificar a sua denominação. E nós louvamos a Deus, somos batistas por convicção, por aqueles princípios que estão ali. O que nos faz ser batista não são os hinos que nós cantamos. O que nos faz ser batista, irmãos, não é nem sequer a convenção que nós participamos. O que nos faz ser batista é acreditar naqueles 6 princípios que estão ali, ó. Se você ainda não leu, lê lá depois, porque aquilo ali é ser batista. Mas nós não vivemos em função do nome batista, não vivemos em função do nome Hope, nós vivemos em função do nome de Jesus. É para Ele, por Ele que são todas as coisas. Quer saber quem é Jesus? Vai lá na Hope TV, tem 8 mensagens lá, só para te falar sobre quem é Jesus. Por isso que nós ficamos esse tempo inteiro, o ano passado, falando de Jesus, porque nós precisamos entender quem é Jesus. Mas às vezes nós deixamos escapar. Isso não é só na igreja não. Quando o nosso ego se torna maior do que nós, guarda isso. Ao longo dos anos eu tenho aprendido com um homem que desde que eu o conheci, aos 13 anos de idade, a vida dele tem sido instrumento na minha.
Eu tinha 13 anos quando eu li um livro chamado Fator Oração, do pastor Sam Tippett. Deus me deu a graça de, nos últimos anos, servir através das igrejas batistas brasileiras e servir muito perto do pastor Sam. E aquele homem que eu li na minha infância, eu pude andar perto dele e ouvir ele muitas vezes, conversar com ele durante horas. E um dia ele me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falava sobre essa questão do orgulho, do egocentrismo, do perigo que todos nós corremos. E ele diz assim: o maior mal na vida de um homem, de qualquer um, principalmente daqueles que servem ao Senhor no ministério, é quando o ministério se torna maior do que o seu caráter. Uau! Quando aquilo que nós defendemos, quando aquilo que somos, quando aquilo que fazemos se torna maior do que o nosso caráter, nós já nos perdemos. É por isso que nós precisamos todos os dias, se nós queremos continuar e buscar, almejar ser uma comunidade relacional, essa igreja aqui, vamos ser ela? Não, porque nós vivemos em outro tempo, numa outra realidade, mas nós podemos querer ter estes valores entre nós. E se nós quisermos ter esses valores na nossa vida como igreja, a primeira coisa que precisa acontecer é eu dizer: Senhor, eu estou crucificado com Cristo. Por isso Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse: tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse: siga-me, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Ele deu uma ordem para as coisas acontecerem. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Sabe por quê? Porque nós nunca conseguiremos tomar a cruz e seguir a Jesus se o nosso eu for maior do que a cruz e maior do que o segui-lo. Por isso que começa onde? Negue-se a si mesmo, morre, tem que morrer. Se a semente lançada na terra não morrer, ela não frutifica. Sabe qual é o problema da nossa geração, irmãos? Eu queria, irmãos, continuar falando aqui mais umas 2 horas, mas eu não posso. O problema da nossa geração é que nós temos muito crente vivo, irmãos, crente que não morreu. Nós estamos precisando de gente que tenha morrido, passado pela morte, o novo nascimento, que leve a sua vida na cruz e diga: eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não importa mais a minha vontade, não importa mais o meu querer, não importa. Irmãos, sabe qual foi o problema de Ananias e Safira? O problema de Ananias e Safira é que eles se acharam bons demais, não tinha morrido. Esse foi o problema de Ananias e Safira. Queriam agradar pela aparência e nas costas só mostrou quem de fato eles eram. Esconderam. Ninguém tinha pedido para Ananias e Safira vender nada, ninguém era obrigado a vender nada, mas quando eles fizeram aquilo, quiseram dar uma de espertão no reino de Deus. E tem muito crente querendo ser espertão no reino de Deus, brincando com Deus, brincando com a relação com Deus. Hoje está aqui, está na igreja, levanta a mão. Amanhã está falando palavrão, falando coisa errada, tomando cachaça. Ah, irmãos, eu vou falar. E não tem problema não, porque agora a gente tem uma geração que é o seguinte: beber é normal. Vai bebendo, meu irmão, ensina para o teu filho que tu vai ver o alcoólatra que você está formando dentro de casa. Agora depois não chora. Ah, vou para tudo canto. Pastor, a pandemia, o afastamento social. Só tem afastamento social na igreja, irmãos. Na igreja e na escola. A gente viaja, eu não sou contra não. E a gente tem que zelar mesmo, nós temos que ter afastamento social. Nós estamos aqui respeitando. Aqui poderia ter 220 pessoas agora, aqui não tem nem 60. Por quê? Porque nós estamos respeitando. Ah, mas eu vou me contaminar. Engraçado, a gente não se contamina andando de avião. Viaja o Brasil inteiro, a gente vai para lá, volta para cá. Tá todo mundo na fila, é assim, ó, 1,5 metro. Aí você entra, você fica do lado do cara. Aí na igreja, para você ficar 1,5 metro do irmão, você vai ter contaminado. Irmãos,
A gente tem que parar com essa desculpa. Se não quer vir, não venha. Se não quer ter compromisso, não tenha. Mas não ache que você vai ficar nessa vidinha com Deus, brincando com Deus. A palavra diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Irmãos, nós cantamos aqui agora há pouco, e eu queria chamar a turma da música aqui para a gente já adorar o Senhor juntos, que nós estamos terminando. Nós cantamos aqui agora há pouco: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Irmãos, Jesus está voltando. Tem gente que está brincando, mas a qualquer hora dessa, a trombeta vai tocar, e Ele virá na nuvem com poder e glória, e Ele virá, meus irmãos, vai buscar a sua igreja. A sua igreja é todo aquele que é lavado, remido no sangue do Cordeiro, é aquele que está firme com o Senhor, é aquele que busca a presença de Deus, é aquele que luta contra o pecado, é aquele que está lutando contra a vontade do mundo, é aquele que não tem prazer nas obras da carne, é aquele que dia após dia busca a presença de Deus. Nós não podemos brincar com o Senhor, irmãos. Irmãos, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de paixão pelas almas, irmãos. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos dividir com o outro. E às vezes tem gente: estou tão preocupado com o outro. Está mesmo, irmão? Será que está mesmo? A questão maior aqui, irmãos, é que a gente só vai conseguir ser essa igreja aqui dia que o nosso ego morrer. Tem que matar o ego. Tem que matar o ego. E se não matar, ele fica igual tiririca. Manjacira, só sabe o que é tiririca? Mais ou menos. Lá em Minas Gerais, irmão Cardoso, tem um matinho. Aquilo chama tiririca. Tiririca é o seguinte: você faz uma calçada novinha, na primeira hora que dá uma dilatação na calçada, desculpa a expressão, irmãos, aquela miséria sobe assim, e vira aquela tristeza, né? Aí você vai lá, bate veneno, faz o que for, passa uns dias, daqui a pouco, ela aponta. Não é assim, tiririca? Tem umas aqui no fundo aqui, ó, Luiz Fernando, nós já limpamos esse fundo aqui umas 40 vezes, e a gente limpa ali perto dos vizinhos, pinta a calçada, deixa tudo bonitinho, daqui a pouco, aparece a tiririca. Só tem um jeito de acabar com a tiririca: tem que arrancar a calçada, arrancar as batatinhas tudo do chão, e arrancar lá na raiz e jogar fora. Aí se acaba com a tiririca. Irmãos, só tem um jeito da nossa vida mudar: é pegar o nosso ego e levar ele lá na cruz, arrancar e dizer: Deus, eu quero que o Senhor arranque esse meu ego, eu quero que o Senhor arranque essa minha vaidade, eu quero que o Senhor me arranque essa falsa bondade, eu quero que o Senhor arranque do meu coração essa minha falsa religiosidade, essa minha falsa espiritualidade. Eu quero que o Senhor arranque tudo isso de mim. Sabe por quê? Porque eu quero estar morto na cruz, porque quando eu estiver morto na cruz, o Senhor vai brilhar em mim, e vidas serão alcançadas através da minha vida. Fica de pé. Eu queria que você orasse ao Senhor agora. Eu queria que você falasse com Deus agora. O nosso, irmãos, o nosso DNA é o DNA de uma comunidade relacional. O nosso DNA, irmãos, é de uma comunidade. No mundo individualista, nós não queremos a nossa vontade, nós queremos a vontade de Deus e a vontade do corpo. É isso que nós queremos. E nós vamos adorar ao Senhor agora. Seja bendito o Cordeiro. Nós vamos cantar a primeira estrofe, e logo depois pastor Michael vai celebrar a ceia do Senhor. Se você não pegou os elementos da ceia do Senhor, está aqui na entrada. Nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já foi batizado nas águas, está em firme comunhão com a igreja, está em comunhão com o Senhor da igreja. Mas a Bíblia diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma. Porque a ceia é um momento de exame, a ceia é um momento de acerto dos ponteiros com Deus, a ceia é um momento em que a gente ajusta a nossa vida com o Senhor e participa. Aí as escrituras dizem assim: muitos ficaram enfermos pela forma que trataram a ceia. Sabe por quê? Porque na hora de ajustar a conta com Deus, não ajustou. Então agora é a hora. Fala com Deus assim: Senhor, tem alguma coisa aqui no meu ego que está maior do que deveria estar? Está igual tiririca, está brotando.
Senhor, está muito grande. Tira, Senhor, do meu coração tudo aquilo que não seja da tua vontade. Tira do meu coração tudo aquilo que não é do teu querer. Senhor, eu quero fazer parte de uma comunidade. Senhor, o que importa não é a minha vontade, é a tua vontade. Senhor, o que importa não é o meu querer, é o teu querer. Senhor, o que importa não é o que eu penso, mas é o que a tua palavra diz. Senhor, que o corpo seja, ó Deus, o maior. Que a unidade entre os irmãos seja maior do que a minha vontade. Que eu seja instrumento para abençoar e não para falar mal. Que eu seja instrumento para trazer palavras de bênção e não, Senhor, para trazer indignação no meio da tua igreja. Senhor, que eu seja uma pessoa que abençoe. Que eu seja aquele, Senhor, que contribua para o avanço. Que eu seja aquele que faça a tua vontade. Que eu seja aquele, ó Deus, que ande segundo o teu querer. Senhor, eu estou crucificado com Cristo. Se o meu ego está maior do que minha vida contigo, se o meu caráter não é um caráter santo, nessa noite, Pai, que o Senhor mude a minha história, que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor mude, Senhor, a minha jornada, porque nós queremos como igreja ter uma somente, um só coração. Isso acontece quando o nosso ego diminui, nós deixamos de ser uma vida e uma igreja egocêntrica e passamos a ser uma igreja cristocêntrica, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que a gente diminua. Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Senhor, que nós possamos esconder atrás da tua cruz todos os dias. Que o Senhor cresça e que a gente diminua. Senhor, tire de nós toda a carnalidade, toda a paixão humana, toda a religiosidade, tudo aquilo que não é a tua vontade. Nos ensina a amar sinceramente, sem reservas. Nos ensina a respeitar o próximo. Nos ensina a entender os limites do meu irmão. Nos ensina a abençoar e dar as mãos àquele que precisa. Nos ensina a partilhar com o que não tem. Nos ensina, Senhor, a aprender a viver como igreja. Há muito mais do que uma instituição, há muito mais do que uma organização religiosa. Nos ensina a ser um corpo. Nos ensina, Senhor, a não criticar o outro. Nos ensina, Senhor, a não falar mal do outro. Nos ensina a respeitar o outro. Nos ensina a ter alegria em ajudar um ao outro, a viver a comunidade do Senhor. Nos dê paixão pelo grupo pequeno. Nos dê amor em estar junto um com o outro. Nos dê vontade de estar na tua igreja. Nos dê vontade de estar na tua presença, Senhor. Senhor, nos livra de todo mal e que sejamos lavados pelo sangue do Cordeiro e possamos viver na expectativa da tua volta todos os dias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Adoremos ao Senhor.